Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Todo mundo bem? Até agora foi bom o grupo de oração? Sentiram a presença de Deus? Quem quer ir para o céu agora? Pelo menos alguns aqui. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação, né? A salvação que vem de Deus. Para nós sabermos o que é salvação, nós precisamos primeiro entender o que é a salvação. O que é salvação? Salvação é alguém que te socorre? Também pode ser, né? Por exemplo, estou com a conta estourada no banco. Alguém tem bastante dinheiro, não que vai me dar, né? Mas me emprestar, por exemplo, o Carlos Canemote, né? Carlos, ele me salvou, me emprestou. Devolvi para ele. Né? A palavra de Deus fala, se você pega emprestado, devolve, né? Então, isso também? Mas vai mais além. A salvação é alguém que paga pelo seu resgate, sim ou não? Sim. E quem pagou por você e para essa pessoa que está do seu lado? Quem pagou? Jesus, né? E pagou como? Com a vida? Né? Ele pagou em dinheiro? Ele pagou sorrindo? Né? Difícil, né? Então, quando nós fizemos, a Fran fez essa pergunta para nós, quem quer ir para o céu agora? Gente, para ser bem sincero, né? Vocês tiraram uma grande dúvida do meu coração, inclusive a minha. Como nós somos apegados às coisas desse mundo, né? Porque nós sabemos que o céu, né, é tudo de bom. É a presença de Deus. Lá não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais dívida no banco, não tem mais conta para pagar, né? Carnê para pagar, porque, fala a verdade, pobre sem um carnê para pagar não está feliz, né? A dificuldade do rico é isso, ele não tem um carnê para pagar. O rico, tudo que ele quer, ele vai lá e não tem graça, né? Nós que, né, cara? Principalmente quem tem bastante filho. Mas vamos lá, então nós entendemos o que é a salvação? Então nós vamos perceber, né, que para a gente entrar nessa salvação, nós temos que saber aonde foi esse rompimento. Aonde começou toda essa bagunça na história da salvação de nós seres humanos, para que o mundo, desde quando Deus criou o mundo, milhões e milhões de anos atrás, para chegar no dia que estamos, nesse dia de hoje, né? Não importa se a gente está no Brasil, se está no Japão, se está nos Estados Unidos, todos nós temos problemas, dificuldades. Problemas nós temos, tivemos e teremos, sim ou não? Né? A pessoa que ganha na loteria, joga a vida inteira, ganhou na loteria, passa 40 dias, alguém assassina a pessoa para pegar o dinheiro. Mas que alegria que está aí? Né? O cara trabalha a vida inteira, junta dinheiro, tem uma família maravilhosa, de repente ele pega, vai para a casa das primas, né? Vamos colocar assim, atrasa a vida dele, larga a esposa, daí arruma uma amante, a amante toma tudo que ele tem, né? Ele perdeu a família e perdeu o dinheiro. Adianta tudo isso? Nós, eu e você, temos uma família, temos amigos, daí é só alguém pisar no meu pé, nem às vezes nem por querer, né? Pronto, já emburro. Né? Se marido e mulher já se atropelam, imagina amigos, gente. Né? Então a salvação não está nas pessoas. Sinto muito dizer, né? Se você está esperando a salvação do seu esposo, Michele,
Ele não vai te salvar. Bom, pelo menos paga as contas. Paga as contas. Ô, cara, você vê que eu digo homem certo, cara? Poxa vida. Peraí que eu já vou puxar a orelha dela já. Nós já chega lá. Mas vamos lá. Então a gente tem que saber onde começou tudo isso. Né? Não precisa pegar agora, nós vamos pegar na palavra depois. Mas aonde começou toda essa divisão, toda essa encrenca no mundo? Né? Aonde entrou Deus precisando intervir para que a salvação chegasse? Foi em Adão e Eva, não foi? Foi em Adão e Eva, não foi? Sim ou não? Sim. Ou será que foi quando o Carlos atrasou a conta e não deu para a Michele comprar o como é que é o nome do sapato meu? Não, aquele que tem a sola vermelha lá, o Labotan. Né? Então, só para a gente entender, eu vou pegar aqui Catecismo da Igreja Católica, rapidinho, né? Porque eu quero terminar rápido essa pregação. No número 1600, né? Se você tiver uma caneta, anota aí para você chegar na sua casa e você ler. Né? 1606. Aqui vem mostrar aonde entrou o pecado no mundo. Né? A partir aqui do número 1600, mais ou menos, do Catecismo da Igreja Católica, vem falando do matrimônio. Falei para ele pegar a Michele? Né? A gente falar da salvação, a gente tem que pegar onde mais dói, né? O casamento, né? Então, no número 1606, vem falar assim para nós, olha, né? Anota aí para você ler na sua casa depois. Quem não tem o catecismo, né? Só colocar no Google, Catecismo da Igreja Católica, número 1606, que daí dá para você ler. Lá diz assim: todo homem sofre a experiência do mal, à sua volta e em si mesmo. Essa experiência também se faz sentir nas relações entre homem e mulher. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme e por conflitos que podem chegar ao ódio e à ruptura. Claro, né, eu esqueci de dizer aqui que nós estamos falando sobre o matrimônio, mas Deus criou homem e mulher, não foi? Então nós vamos esquecer a parte do matrimônio, nós não vamos entrar no matrimônio em si, mas nós vamos falar do homem e da mulher, tá? Nós como seres humanos. Então Deus, quando criou o homem e a mulher, tá? Ele ficou, não por vontade de Deus, mas ele ficou sobre essa experiência do mal. Não porque Deus é mau, não porque Deus não sabe criar as coisas, mas porque Deus nos criou livre. Sim ou não? Alguém gosta que, por exemplo, a esposa, ou o marido, ou o pai, ou o filho fique falando, faça isso, faça isso, faça isso. Meus irmãos, ninguém gosta, não é verdade? O pai, quando fala com o filho, quer falar uma vez só, mas o filho, infelizmente, né, enquanto não dá uma pau, vai fazer outra aqui, ele não vai, né? O marido também, né? O grande desejo do marido era falar para a esposa só uma vez, por favor. Né? Agora a Fran, comigo ela só fala uma vez, a Fran. Que eu já saio debaixo da mesa, ela já sai debaixo da cama e vou fazer o que ela dá. Né? Então nós estamos sujeitos a isso, estamos entendendo? Tá? Então vamos seguir aqui. Então, pelo ódio, né, estão sujeitos, podem chegar ao ódio e à ruptura. Esta desordem pode se manifestar de maneira mais grave ou menos grave, e pode ser mais superada ou menos superada segundo as culturas, as épocas e indivíduos. Tais dificuldades, no entanto, parecem ter caráter universal. Então, não adianta correr, não adianta fugir. Tá? Nós, como seres humanos, não adianta a Sônia vir para o Japão e pensar que a dificuldade vai acabar lá no Brasil, que infelizmente não vai, pode até aumentar, né? E nós também, né? Olhamos para os Estados Unidos, né? Nossa, lá parece que tudo é fácil, né? Parece que lá tudo é bom. Vai para lá para ver se é bom, se não sobe, né? Tá? Segundo a fé, essa desordem
desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, então não é da nossa natureza essa desordem. Estamos meditando sobre a salvação, tá? Então, refletindo a nossa vida, né? Claro que nós vamos ver como que está a nossa vida, nós vamos fazer esse estudo, esse trabalho de interiormente ver como nós estamos. Então, essa desordem que nós muitas vezes sentimos, não é da nossa natureza. A Isabela disse, né, que muitas vezes os irmãos nos magoam, né, nós fazemos alguma coisa. Gente, não é da nossa natureza. É o pecado, é a concupiscência, é o Satanás que está querendo nos dividir. Assim como ele divide marido e mulher, nós também como comunidades, nós também como irmãos. E aí a salvação que é para todos, muitas vezes nós fechamos a salvação para os outros. Por quê? Porque ao olharem para a nossa vida, vai falar assim, para que eu vou para a igreja? Para ser igual ao Rogério? Para que eu vou? As pessoas têm que olhar para nós e perceber que nós somos diferentes. Claro, pecadores, lutamos, estamos buscando a santidade, mas nós temos que ter algo a mais. Daí segue aqui, né? Nem da natureza de suas relações. Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado. Então nós entendemos aqui, né? Da onde vem essa desordem e aonde começou? Em Adão e Eva. Então não é Deus que criou essa desordem toda. E como que Satanás seduziu Adão e Eva? Querendo se colocar no lugar de Deus, né? Falou para eles, olha, é verdade que Deus falou para vocês não comerem do fruto do bem e do mal? Ah, sim, Deus falou. E ele coloca Deus como aquele que criou a desordem. O Deus que quer que a gente tenha limitações, mas Deus nos criou livre. E o demônio faz o quê? Coloca como se fosse Deus a criar a desordem. E aí o que acontece? Essa desordem que começou em Satanás é levada para a humanidade. Então eles comem, né? E aqui, por causa do pecado, todo pecado, ele é gostoso, né? Mas não é bom, né? Nós que somos jovens, né? A gente tem que se cuidar, né? Porque, né? As mulheres passam na rua, né? Muitas vezes a gente deseja, né? Juventude, sim ou não? A gente tem que se cuidar. A mulher que eu estou vendo na rua não é a minha, né? O errado não está em nós olharmos uma mulher bonita. O errado está em saber que aquela mulher não é a minha e mesmo assim eu continuo olhando. Então, está naquilo que vai para dentro do meu coração. Claro que aqui estou falando sobre essa parte sexual, mas a gente entende todas as outras coisas. Jesus diz que, a palavra diz, né? Que não é o que sai da boca do homem que o mancha, que o torna impuro. Ou melhor, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é aquilo que sai. E o que saiu de Adão e Eva? Acusação, né? Essa acusação de, não, foi a mulher que você me deu que me fez comer. Né? Esse mesmo Adão que tinha falado momentos antes, né? Agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então Satanás entrou. Então a salvação, gente, entrou por causa disso. Por causa desta, né? Vamos colocar assim, não é um erro, né? Mas é uma ousadia de falar, e eu vou falar porque eu ouvi isso da boca de um sacerdote. Ele falou assim, essa graça do pecado tem entrado ao mundo. Parece loucura, né?
Mas por que graça? Porque se não fosse o pecado ter entrado ao mundo, nós não descobriríamos que nós temos um Deus que é capaz de dar a vida por nós. Então parece uma loucura, né? O pai de família, ele é capaz de sim de dar a vida para a sua família, e ele é obrigado a dar a vida pela sua família. Claro que muitas vezes não com sangue, mas justamente nisso que a Michele falou. O homem é aquele que tem que fazer com que a família esteja bem. Então o homem, sim, ele tem que prover, ele é o provedor da casa. Mas a esposa é o quê? Enquanto o homem é a cabeça, a esposa é o coração. Não adianta o homem se matar de trabalhar, né? E a esposa também não saber que aquele dinheiro que está chegando é o sangue do marido, não só o suor. Né? Porque se a família não tiver um alicerce bom, gente, quantas vezes nós já ouvimos falar, saiu o dinheiro, saiu o amor. Então, temos que cuidar, né? Então essa salvação que vem a nós, né? E entrou para nós por causa do pecado do mundo, no plano de Deus, claro, né? Então a gente vai entender agora por que as nossas vidas estão meio bagunçadas. Então entendemos que o pecado, as desordens, né? Todas essas divisões, as desordens também que nós trazemos dentro de nós também, tá? Desordem interior, já ouviram falar disso já? Desordem interior, né? Muitas vezes nós arrumamos a casa linda, maravilhosamente, bom, passamos, né? Pano, esfregamos, e água sanitária, e não sei o que, e álcool em tudo, e tá brilhando, o marido chega, acabei de limpar a casa. Não fiz. Coitado do secador, estou vendo. Faz tudo isso, mas dentro de si é uma desordem. É o caos, pior caos que tem é a desordem interior. Então vamos pegar comigo agora o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versículo 19 e 20. Amém? Diz assim: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Vamos ler todo mundo com voz alta? É pouquinho, dois versículos só? Vamos ler? Digo-vos ainda isso, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra? Gente, a salvação foi nos dada gratuitamente. Custou caro, custou a vida de Deus, custou o seu sangue, o reflexo dessa cruz. Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos a ele. Muitos a ele. Então, para a salvação chegar à nossa vida, para a salvação chegar à nossa história, nós temos que ir para ele. E essa palavra vem nos mostrar que essa desordem interior que nós temos, porque hoje já não conseguimos mais rezar, não conseguimos mais rezar em famílias, não conseguimos mais rezar em comunidade, porque as coisas têm nos dividido. Nos últimos tempos, quando eu voltar, disse Jesus, será que eu encontrarei fé sobre a terra?
Então esse tempo que nós estamos passando, esse tempo que nós estamos vivendo, é sofrimento, é divisão. É sofrimento, é divisão. Nós não nos reunimos para rezar, mas nós nos reunimos, eu não sei se foi a Fran ou a Isabela que disse, né? A Fran disse, que nós brasileiros gostamos de duas coisas. Quais são essas duas coisas que a Fran falou? Conversar e comer, né? O demônio coloca mais uma ainda. Quem arrisca? Hã? Não. Tem que decidir. Claro, vocês aqui não estão. Eu ouço isso lá na terra do nunca, lá, né? Esses dias eu fui fazer uma entrega lá longe e acabei ouvindo isso, né? Então conversar, comer, e vocês não. Aqui não tem ninguém que faz isso, falar mal dos outros. Né? Não, aqui não existe isso. Né? Um simples comentário, pronto, Satanás já faz uma bagunça. Estando você com razão ou não, Satanás vai fazer bagunça. Famílias têm sido divididas por causa disso. Uma palavra torta. Uma palavra torta. E como é difícil, né? Depois voltar ao diálogo. Por quê? Porque daí vai ficando corações feridos, corações machucados. E isso é difícil de cuidar. Marido e mulher. Né? Marido e mulher é difícil, né? Minha sogra está em casa, graças a Deus ela está em casa. Né? Mas entre eu e a Fran, né? Nós também temos dificuldade, gente. Nós não somos santos. Né? Mas graças a Deus estamos fortes e firmes. Nos amamos, nos respeitamos. Às vezes brigamos, né? Às vezes brigamos com os nossos filhos. Mas faz parte. Faz parte. O mais fácil é você abandonar tudo, né? Mas nós não, nós, claro, vocês também, nós estamos buscando essa ordem, né? Interior, não a desordem, porque, né? Essa desordem interior, olha, presta atenção nisso, né? A desordem não só te faz pensar o mal, gostamos de conversar, comer. Isso aqui é o demônio que colocou, não estou colocando ninguém aqui, é que nós não temos aqui. Pensar mal. Tá? Então, essa desordem interior, né? Ela não só te faz pensar mal, mas o pior, também te impede de fazer o bem. Nos impede de fazer o bem. Gente, a palavra diz que nós vamos ser julgados pelo mal que nós fazemos e pelo bem que nós deixamos de fazer. Pelo bem que eu deixo de fazer. O perdão, né? Por exemplo, na reunião para preparação aqui, foi falado sobre o perdão. Gente, a salvação não vai chegar na minha vida e na sua vida se nós não estivermos abertos ao perdão. Nós que rezamos o Pai Nosso todos os dias, nós pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados. Só que tem um condicionante aí. Assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. E perdoar é esquecer. Quando nós confessamos, né? Quando nós confessamos, não importa o tamanho do seu pecado. Claro, existem certos pecados que somente o bispo pode dar abstenção. Papa Francisco, ele abriu algumas brechas agora que pode, né? Então, se tem algum pecado que você vai confessar, o padre vai falar, me perdoe, esse pecado eu não posso te absolver, então vai ter que ir com o bispo, tá bom? Mas não existe pecado que não pode ser absolvido, perdoado, né? Então, o sacramento da reconciliação, né? Da confissão, né? Diz no catecismo que todo pecado é apagado. Não é como uma cicatriz que corta e fica aqui, só relaxa, já dói. Deus esqueceu. Deus esqueceu.
aconteceu. É claro que daí vai ficar as penas temporais, né? Que nós pagamos através das indulgências, tá? Depois nós não aprofundamos sobre isso, não dá para mim falar tudo agora, tá? Então, nos impede de fazer o bem, essa desordem interior. Entendeu? Outra coisa, né? Se nós organizarmos bem o nosso interior para que Jesus seja o Senhor da minha vida e eu possa, a salvação é para todos, não é? Se eu abrir o meu coração, né? Eu vou ter dentro de mim o quê? Um tesouro, gente. Um grande tesouro. Como é bom nós podermos sentir este amor de Deus, essa presença de Deus, né? Que mesmo sendo pecador, mesmo sendo muitas vezes infiéis a Deus, né? Mesmo assim Deus parece que Ele nos desconcerta. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? De você estar ouvindo uma música, de você estar rezando um terço, acompanhando um rosário do Frei Gilson, né? E ali você é tocado, né? E de repente desce uma lágrima que faz passar vergonha na frente dos outros, né? Tipo assim, como é bom! Por quê? Porque Deus vai organizando o nosso coração, essa salvação vai se fazendo presente dentro de nós. Então a gente vai descobrindo essa ordem interior. Pessoas que estão em desordem interior são tristes, entram em depressão, em pensamento de suicídio. Por quê? Não é porque ela é uma pessoa ruim, não. É porque ela tem medo de olhar dentro dela e deixar Deus agir. Deus precisa entrar na sua vida, na sua história, e você precisa deixar Ele agir. Deus não violenta. Não adianta você falar para Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você ser uma pessoa de cabeça dura. Não adianta a gente rezar o terço, né? Ajoelhado no milho, sei lá, fazer o que for, promessa para tudo quanto é santo. Mas se a gente tem um coração duro, teimoso, tem pessoa que é dura, teimosa, sabe que está errado, sabe que está fazendo errado, continua na desordem e não se abre. É só Deus que vai consertar a nossa vida. Não adianta a gente falar assim, Carlos, você tem que se converter, você tem que se converter. Não é eu que converto o Carlos. Não é a Michelle. Se a Michelle que não converteu o Carlos, quem sou eu? Ou vice-versa, né? Tá bom? Mas é Deus, somente Deus que converte. Por quê? Porque nós somos um tesouro para Ele. Nós não só somos um tesouro, mas como nós temos uma mãe que cuida de nós. Uma mãe que intercede por nós. Uma mãe, assim como os discípulos, todos eles, né? Eu ia falar cagão aqui, mas não pode, né? Cuidado. Todos os discípulos medrosos, né? Saíram correndo. Pedro que pegou uma espada, arrancou a orelha de Malco, né? Não, Jesus, eu daria a minha vida por ti. Pedro, você ainda hoje vai me negar? Né? Todo mundo correu. Quem ficou aos pés da cruz? Maria. E João, né? O discípulo amado. Por que João ficou? Se a Bíblia fala, coloca esse adjetivo para ele, o discípulo amado. É porque ele amava muito Jesus? Jesus ama todos, né? Igual. Deus não faz distinção de ninguém. Eu posso rezar 50.000 Ave Maria. Eu vou pegar o Carlos de novo. E o Carlos, o grande pecador, não reza nenhuma. É capaz de Deus deixar os 99 aqui e atrás daquele bendito lá. Né? E eu posso até me perder na salvação. Por quê? Porque eu vejo Deus indo buscar aquele pecador lá. Né? Aquele cara que não paga os boletos, igual a Maria falou, tô brincando. E eu posso perder a salvação por quê? Porque eu vejo Deus indo buscar ele e me deixando aqui e eu, Entendeu?
Por isso que nós não podemos esperar a salvação dos outros e olhar para a vida dos outros. Por quê? Porque se eu olhar para a vida dos outros, eu posso perder a minha salvação. Porque ele está errado? Não. Porque Deus ama mais ele? Não. Mas porque eu tirei os meus olhos de Deus. O grande tesouro da minha vida é Jesus. E eu sou o tesouro dele. Maria foi nos dada como mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Daquele momento em diante, João, o discípulo amado, levou ela para casa. Para quê? Para adorar Maria? Para fazer uma imagem de Maria? Não. Para Maria ensinar ele a ser filho. A salvação vai chegar na sua casa a partir do momento que nós trazemos Maria perto de nós, para que ela nos ensine a ser filho. Ser filho de Deus, no Filho que é Jesus Cristo. É por causa de Jesus que nós somos filhos de Deus. Paremos com essa lorota de falar todo mundo é filho de Deus. Não! Só é filho de Deus aquele que é batizado. O batismo que nos leva a isso. Antes do batismo nós somos criaturas. E como criaturas, todos nós temos o mesmo direito, a mesma dignidade. Não é porque a pessoa é espírita, não é porque a pessoa não sei o quê, que nós vamos condená-lo. Não, quem vai condená-los é Deus quando voltar. Tiremos os olhos dos outros, olhemos para Jesus, busquemos a Ele, a salvação é Ele. Ele é o nosso Salvador, Ele pagou por nós. Porque senão nós vamos andar como cegos. O pior cego é aquele que não quer? Não, aquele que não quer ouvir. Porque já é cego e não vai ver. Né? O cego Bartimeu, ele era cego. Mas o que ele fez? Ele Quem está passando por aí? Que barulho é esse? É Jesus, o Messias que está passando. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Cala a boca aí. Fica quieto aí. Quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele se esperneava, mais ele gritava. Gente, quanto mais o demônio nos bate, nós temos que ter igual fermento na massa. Quanto mais bate, mais nós temos que crescer. Larga de ser coitadinho. A salvação vem de Jesus, não vem de você, não vem dos outros. Me perdoa dizer, crie vergonha na cara. A salvação está chegando, o tempo está passando. Se nós não criarmos essa vergonha na cara e mudarmos de vida, para onde nós vamos? Nós queremos ser como o cego Bartimeu, né? Ai, coitadinho, vem aqui. Não, ele é cego. Oh, o mundo já fez tanto mal para ele. Não foi assim que está na palavra. Cala a boca, fica quieto, não incomode o mestre. Quanto mais baterem em você, mais você tem que rezar, mais você tem que buscar a Deus. Por quê? Porque a salvação é dada para todos. Mas se a salvação é um tesouro, só vai alcançá-la quem lutar, quem aceitar. Não adianta eu falar eu amo Jesus. Não adianta. Não adianta eu rezar, só rezar. Certa vez eu ouvi dizer, né, numa pregação, que no inferno nós vamos encontrar bispos, papas, padres, homens, mulher, religioso, tudo quanto é tipo de gente. Mas no inferno nós não vamos encontrar alguém que é obediente a Deus. E para obedecer, como nós começamos, ninguém gosta de obedecer. Né? Pergunta para a Fran, ela fala para mim. Às vezes, né? Ninguém gosta. Perguntar para minha sogra que está aqui, como era a franca da criança? Pelo amor de Deus, não responde. Né? Ninguém gosta, você gosta? Obedecer é gostoso? Era para ser gostoso, né? Se não fosse a desobediência de Adão e Eva. Voltamos lá. Aonde entrou essa desordem? Por que nós não gostamos de obedecer? Né?
Então vamos colocando a mão no coração agora, sabendo que essa salvação já nos foi dada. Nós queremos ir para o céu, mas nós deveríamos querer ir agora, né? Porque a salvação que nós temos vem de Deus, não vem dos homens. Então, nesse momento agora, eu convido a você a fechar o seu olho. E nós falamos aqui que as desordens interiores, né? Muitas vezes nos leva a tantas experiências, né? Experiências de tristezas, experiências de falta de amor, de falta de carinho. Experiências que nós trazemos muitas vezes porque, o meu pai não me amou, a minha mãe não me amou. Experiência porque você, quando criança, o seu pai traiu a sua mãe, largou o seu lar, ou a sua mãe largou o seu lar, ou a sua esposa, ou amigos que te machucaram, ou filhos, né, que muitas vezes nos machucam. Ou às vezes também Deus dá a graça para algumas famílias, né, de ter filhos especiais nessas famílias. Isso é uma graça. Mas como é duro para o pai e para a mamãe receber dentro da casa filhos especiais. Estou falando isso porque o Senhor coloca no meu coração: filhos especiais é dado para pessoas especiais. Deus está trabalhando nessa noite no seu coração, na sua vida, porque Ele, como um grande tesouro, Ele que te trouxe aqui nessa noite, Ele quer ser o único Senhor da tua vida. Jesus fala para você nessa noite: filho meu, filha minha, se soubesse quanto amor eu tenho dado, derramado por você, se você compreendesse as coisas que eu já te tirei, que eu já te libertei. Sabe, amado meu, sabe, amada minha, pelo tamanho do amor que eu tenho por você, o meu inimigo, o demônio, sabendo deste amor que eu tenho por você, como ele tem tentado te derrubar, te destruir. Mas eu, pela minha misericórdia, eu te sustento a cada dia. Amado meu, amada minha, saiba hoje que eu não consigo e não posso, não é que eu não consigo por não ter poder, mas porque eu respeito e te amo. Se você não vir quando eu te chamar, eu não posso violentar-te. Sim, eu te carrego no colo nos momentos difíceis, mas eu te carrego para te proteger. A caminhada quem faz é você. Por isso, amado meu, amada minha, decida-se hoje por andar comigo, por caminhar comigo ao meu lado.
Lance fora aquilo que te aprisiona. Decida-se de uma vez a seguir Jesus. Fale assim: Senhor, eu quero nesta noite, eu quero dar o meu sim. Eu quero sair dessa desordem interior. Eu quero aprender a fazer o bem. Mas vem em socorro, Senhor, de mim. Afasta de mim, Senhor Jesus, essa dúvida. Rogério falou várias coisas. Fala isso. Mas tem algumas coisas que eu não entra no meu coração. Se é você que está fazendo, Jesus, que eu descubra pelos frutos. Agora aponta aqui para mim, para frente, para o Rogério, para mim. Pode apontar o dedo para mim. Pode sim, pode. Mas se é coisa do Rogério, que tudo isso caia por terra. Assim eu quero, Jesus. Assim eu quero, Jesus. Eu quero seguir a Ti. Eu quero sentir o Seu amor. Converte o meu coração. Que a Sua salvação não seja em vão por mim. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela, dê um grande sorriso. A salvação também chegou para a vida dela, para ele. Algumas pessoas estão com lágrimas nos olhos, né? Como é bom, né? Uma boa rosa, né? Uma boa flor. Uma simples gota d'água traz vida a ela. Agradecemos a Ti, Jesus, por tudo isso. Entregamos a Ti o nosso coração. Com os olhos fechados, diante de tudo isso que nós ouvimos, nós vamos pedir junto a graça do Espírito Santo. Porque eu e você sozinho não podemos, verdade ou não? Sim. Depois de tudo que nós ouvimos, você acha que sozinho nós podemos enfrentar tudo isso? Não tem como, não é verdade? Mas Deus é tão bom que nos dá o seu Espírito Santo. Deseje mesmo essa graça hoje na sua vida, porque é possível. É difícil, é muito difícil viver a palavra, não é fácil, mas é possível. É possível. E nós só temos a ganhar, nós não perderemos em nada. Vem Espírito Santo de Deus, vai pedindo isso com a sua voz. Vem Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo de Deus, abre meus olhos aonde eu preciso enxergar. Vem Espírito Santo de Deus, adentrando o meu coração, que hoje eu entreguei para o Senhor, que hoje eu abri, eu escancarei as portas. Eu desejo essa graça na minha vida. Vai falando baixinho, não tenha medo, não tenha vergonha. Talvez você pense, eu não sei rezar, não sei falar
sobre nós, sobre todos nós, a graça do Espírito Santo. Coloque-se assim na presença de Deus, com humildade. Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou, Senhor, melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que aquele que me magoou, que me feriu. Eu não sou melhor. Eu não sou melhor que a minha esposa. Eu não sou melhor que o meu esposo que tira a minha paciência. Eu não sou melhor que meu filho, que minha filha. Senhor, eu não sou. Eu preciso tanto quanto eles da graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Ele. E não vai te faltar a graça do Espírito Santo. Nós vamos rezar de novo com essa canção, com esse coração, de quem sabe que não é melhor que o outro e que precisa da graça de Deus, que precisa do Espírito Santo. Eu não sou melhor porque eu estou aqui cantando. Você não é menos do que eu porque você está sentado. Nós somos filhos. Se você recebeu o batismo, você é filho de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Vem Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, repousa, repousa, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa, repousa. Espírito Santo, repousa. Vamos ficando de pé sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa.
que o Senhor deu a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, que neste tempo da quaresma, refletindo a cruz, nós possamos abraçar a nossa cruz com amor, abraçar, Senhor, a cruz com amor e desejar a salvação. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós com o teu Espírito Santo, a partir de nós, a nossa casa, da nossa família, daqueles que não estão no meio de nós. Vem, Espírito Santo, olha, vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, Senhor, sobre nós, com a graça do teu Espírito. Vem, Senhor, dá-nos o descanso que precisamos, Senhor, o descanso da mente, o descanso do coração. Vem, Espírito Santo de Deus, acolhe, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, acolhe, Senhor, e que a tua vontade se cumpra em nossa vida. Vem, Senhor, passeia no meio de nós, tu que conheces cada coração, Senhor, tu que conheces, Senhor, cada história. Repousa, Senhor, repousa com teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, somos tua igreja, nós precisamos de ti, Espírito Santo, para seguirmos firmes, nós precisamos de ti, Santo Espírito de Deus. Olha, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, a tua graça, a libertação dos corações, da falta de perdão. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Receba a luz, receba a graça do Espírito Santo hoje na sua vida. E que tudo seja renovado, que tudo seja transformado. presença forte.
tua paciência conosco, Senhor. Pela graça do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu a vida para nos salvar. Obrigada, Senhor, por vir nos ensinar, por vir nos recordar, Senhor, do teu amor, do quanto o Senhor espera cada um de nós. Obrigada, Senhor. Bendito e adorado seja. Glórias a ti. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Bendito e adorado seja. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja por toda a restauração, Senhor. Nosso coração. Adorado seja o Senhor. Obrigada, Virgem Maria. Ó Mãe Imaculada, pela sua presença também no meio de nós e por interceder por cada um de nós. Nós possamos confiar toda a nossa vida a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.